Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de estudos do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo acerca do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E já temos aí um conteúdo, bastante vasto, aí são várias aulas já gravadas e também disponíveis. Nós já estudamos vários capítulos, de fato já estudamos 4 capítulos completos e todas as aulas acerca desses 4 primeiros capítulos, que são: primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original; segundo capítulo, Ontologia ou uma Teoria do Ser; terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original; e o quarto capítulo, falando sobre Axiologia, uma Teoria do Valor. Todos esses capítulos já estão estudados detalhadamente? Sim, é claro que a gente sempre reitera, e novamente no início dessa aula, como tenho feito em todas as demais, assim, a importância de você também ter o livro à mão, estudar o livro, acompanhar, se debruçar sobre o livro, buscar mais informações, porque, como eu sempre explico, e vou novamente reiterar isso nessa aula, são aulas facilitadoras, ou seja, se você vem acompanhando, você está observando que a gente traz partes, trechos, as ideias que sempre eu digo, são as ideias que, no meu entendimento, são as ideias principais, que a gente se dedica aqui nesse pequeno tempo aí que a gente está fazendo essas aulas facilitadoras, a gente se dedica aí para trazer esses conceitos, tentar tornar eles um pouco mais compreensíveis para que você depois, estudando o livro, todo o conteúdo disponível lá, e eu sempre reitero a importância de voltar ao livro e estudar, se debruçar sobre ele, mas enfim, essas aulas têm esse objetivo, de facilitar, de tornar terminologias mais compreensíveis, a gente conversar e debater sobre as ideias principais sobre cada capítulo, e assim permitir que você depois possa fazer o seu próprio estudo aí de forma bastante autônoma, independente, mas com bastante conteúdo e também bastante aproveitamento, porque o livro é espetacular, Eu sou bastante apaixonado, então reitero a importância de você ter o livro, por isso já vou colocar aí na sua tela, o livro que está aí na sua tela, Novas Essências do Pensamento de Unificação, ele está disponível aí no site www.unificacionista.com, você vai ali na seção Literatura, entre outros livros, você vai ali, você pode ler o livro online, folhear, a gente tem uma ferramenta ali no site que permite que você folheie o livro, possa ler, mas assim, eu sempre sugiro, faça o download, tenha ele aí, ele está lá disponível, então você pode baixar no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, enfim. E aí também tem na sua tela o QR Code, aí fica mais fácil, você captura aí essa imagem e rapidinho você consegue acessar o site e ali, aproveitar todo o conteúdo que está lá disponível. Então vamos lá, fazer uma introdução sobre essa aula. Nós estamos agora, nessas últimas aulas, estudando o 5º capítulo, com o título, está aí na sua tela também, Teoria da Educação. Já fizemos a primeira aula lá falando sobre uma visão geral, ali os conceitos, os paradigmas, ideias principais deste capítulo, e aí já fizemos aulas falando sobre temas específicos, o que o pensamento de unificação propõe como filosofia da educação, como uma proposta, como uma alternativa, complementando o que a gente já tem hoje aí, que já é bastante difundido, tem vários autores falando sobre, debatendo, discutindo, trazendo novas ideias, e aí o pensamento de unificação faz aí uma análise, já fizemos algumas análises no início. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre as visões tradicionais, sobre esse tema, mas especificamente na aula de hoje, a gente já, como já fizemos nas aulas anteriores, estamos tratando especificamente da proposição da teoria da educação, ou a filosofia de educação que o pensamento de unificação propõe. Vamos aí fazer só um resuminho, já indo para a próxima tela, como a gente está estudando. Então, basicamente, nós falamos lá na primeira aula sobre esse capítulo, sobre 3 formas da educação à luz, ou a partir da perspectiva do pensamento de unificação, baseado nas ideias descritas lá naquela aula e no livro também, que tipo de educação basicamente a gente propõe, qual é o modelo que o pensamento de unificação requer como modelo ideal. Basicamente, a gente falou lá na primeira aula, falando sobre esses temas, que nós precisamos de uma educação para a perfeição do indivíduo. Uma educação do coração é requerida. Então, nós falamos sobre isso, falamos sobre a educação do coração, também denominamos, o pensamento de unificação também denomina esse modelo de educação como educação do caráter,
para o aperfeiçoamento do ser humano. Você deve pensar, eu lembro que eu discuti sobre isso naquela aula, falando, mas espera lá, o ser humano perfeito não é muita pretensão? Mas a gente também já explicou ali, já debateu, não vou voltar a isso. Se você não viu, fica a dica, assiste, né? Se você viu e não está lembrado, assiste de novo, a aula está lá disponível, né? Para ver realmente o que essa argumentação, ou em que se baseia essa argumentação do pensamento de unificação e a própria teologia do reverendo Dr. Samiamundo, escrito lá no primeiro livro que a gente mencionou também, Exposição do Princípio Divino, quando se propõe a falar, nós nos propomos, o pensamento de unificação se propõe a falar sobre perfeição do indivíduo, perfeição do caráter, principalmente quando nós falamos sobre educação do coração. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto, já está discutido, já está explicado, numa aula facilitadora, né? E aí, se você ficou com alguma dúvida, faltou algum argumento ali, talvez a gente não tenha aprofundado com a devida profundidade que o tema merece, mas também temos o livro aonde isso é aprofundado muito mais detalhadamente, né? E o segundo ponto que a gente falou na aula passada foi esse que está aí, né? Para a perfeição da família, uma educação da norma é requerida. Então, esse foi o tema da aula anterior, quando nós falamos sobre normativos, regulamentos, regras, todo modelo educacional que vai permitir que o ser humano se torne apto a estabelecer relacionamento com os outros seres humanos. E a gente exercitou na aula anterior alguns exemplos, ali na aula facilitadora, falando sobre o modelo familiar como essa escola primeira, esse laboratório de ensaio, onde a gente pratica, experimenta, aperfeiçoa, desenvolve esses relacionamentos que são depois demandados da nossa atitude, do nosso comportamento como ser humano, em todos os demais escopos ou esferas das relações, dos relacionamentos humanos. Beleza? Ficou dúvida nessa aula? A aula está lá disponível, assiste de novo. Mas, como eu sempre digo, é uma aula facilitadora. Exploramos todo o assunto? Claro que não. Então, aí é outra reiteração, né, que eu venho fazer. Pega o livro, folheia o livro, estuda e aperfeiçoa e aprofunda, faça os seus insights a partir do estudo do livro. Beleza? E aí, vamos para o tema específico dessa nossa aula de hoje. Basicamente, nós vamos falar sobre o terceiro aspecto, aí, a terceira forma da educação que o pensamento de unificação propõe, que é, para a perfeição do domínio, uma educação do domínio é requerida. E aí, nesse modelo, nessa forma de educação do domínio, entenda, né, que nós vamos estar incluindo uma educação técnica, uma educação intelectual e uma educação física. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente ao longo dessa aula facilitadora, e é claro, né, que já deixo aqui novamente a minha reiteração de depois, visto essa aula, você pegue o livro e aprofunde um pouco mais a esses aspectos. Beleza? Então vamos lá? Está preparado? Trouxe o caderninho, caneta à mão, as dicas eu vou dando, você anota porque são fundamentais, né? Senão depois são temas que a gente vai colocar na prova, né? Tirando a brincadeira da prova de lado, mas são as dicas que eu sempre vou dando aqui, porque ao se debruçar sobre o livro, com essas dicas e pontos e ideias centrais que eu identifico ali no conteúdo, eu tenho certeza, né, vai facilitar bastante quando você pegar o livro e se debruçar sobre ele, tentando aprofundar esse tema. Então, basicamente, esse é o tema, né? O ser humano na sua relação com todos os demais seres existentes, né? E aí, né, já dando uma dica do que a gente vai abordar mais aprofundadamente nessa aula, criatividade. Eu lembro que na aula anterior, quando a gente finalizou a aula, eu já dei essa dica. Falei, olha, até a próxima aula, vai lá e assista aquelas aulinhas que a gente fez sobre criatividade, tanto quando falamos sobre Deus, lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, e também lá no terceiro capítulo, quando falamos sobre a natureza humana original, a teoria da natureza humana original, falando sobre esse aspecto de criatividade, eu dei a dica que é importante você entender, estudar isso, ter estudado, visto novamente essa aulinha, ou essas duas aulinhas específicas que eu mencionei, exatamente porque isso vai nos ajudar. São argumentos que a gente vai voltar, a gente vai revisitar esses argumentos que a gente discutiu lá nessa aula específica. Beleza? Então, é a primeira dica aí, já anota no seu caderno, né? Tá com o caderno e a caneta à mão, então já anota. A primeira dica é entender, aprofundar, ler novamente ali os itens, os aspectos do livro falando sobre criatividade em Deus e no ser humano e as aulinhas facilitadoras para lhe ajudar. Então, vamos iniciar, então, propriamente o tema dessa aula aqui, item C, a educação do domínio. Então, vamos lá. Basicamente, uma educação do domínio se refere àquela educação que nós recebemos e que nos prepara para manifestarmos o nosso domínio sobre a criação.
a fim de aperfeiçoar a natureza de domínio de uma pessoa, é preciso, primeiramente, adquirir conhecimento sobre os objetos sobre os quais deve-se ter domínio. Então, portanto, esse primeiro aspecto aí, então já vai anotando, tá? Estou dando a dica e o tempo hábil para você anotar. Esse primeiro aspecto, a gente vai fazer aí uma subdivisão, vamos criar subitens dentro desse terceiro item aí, o item C, perdão, educação do domínio. Então, o primeiro aspecto que você precisa, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, mas depois você precisa aprofundar isso no estudo do livro lá, tá bom? Então, o primeiro aspecto é educação intelectual, ou uma educação do conhecimento é necessário para esse propósito. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco mais sobre esse aspecto aí. Mas, enfim, vamos seguir, depois a gente volta a falar sobre cada um deles. Então, vamos lá. A seguir, uma pessoa precisa ser educada naquelas técnicas através das quais ela vai poder expressar a criatividade necessária para ter domínio sobre os objetos. Então, aí está aí o grifo, né, a importância, já voltando ao que eu acabei de mencionar agora, e também na aula anterior, falando sobre as aulinhas ali acerca de criatividade, né? Então, nós precisamos de educação técnica, esse aspecto, essa faceta dentro da educação do domínio, que nós definimos, a teoria da educação do pensamento e unificação subdivide falando sobre educação da técnica, beleza? E, além disso, a fim de nos tornarmos sujeito de domínio, nossa força física deve ser desenvolvida. E força física, entenda, né? Todo o conjunto de aspectos e atributos que nos dão um bom funcionamento do nosso corpo físico, a manutenção e o desenvolvimento, qualidade de vida, saúde, né? Vamos resumir aí na palavra saúde, né? E é lógico, a gente poderia subdividir, e se der tempo hábil a gente vai falar sobre isso, senão depois olha lá no livro. Mas aí também nesse aspecto saúde, entenda, não só o aspecto do corpo, das funções orgânicas, mas também saúde mental, saúde espiritual, enfim. Então, vamos lá. Seguindo aí, então, esse propósito é atendido através da educação física, né? E assim, a educação intelectual, educação técnica e educação física, juntas, estão todas incluídas na educação do domínio. Beleza? Então, a dica aí, tá com o caderno na mão, anota. Então, a educação do domínio é esse conjunto que vai abranger, vai abordar esses três subitens ou essas três nuances aí da educação do domínio: educação intelectual, educação da técnica e uma educação física. Vamos falar um pouco mais sobre isso daí? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui uma parte do livro só para a gente argumentar e depois você vai ao livro, tá bom? Então vamos lá. Então, sendo que tecnologia, vamos ali. Através de uma educação intelectual, eu avancei ele, perdão. Então, através de uma educação intelectual, nós obtemos o conhecimento necessário para termos domínio. Educação intelectual compreende várias áreas, incluindo aí ciências naturais, política, economia, estudos sociais, estudos culturais e assim por diante, de acordo com a área do domínio. Todas essas estão incluídas no conceito de domínio sobre todas as coisas. Ok? Então, aí, o que eu posso dizer sobre isso? Né? Nós vamos ter que dar uma transitada sobre tudo aquilo que a gente já falou lá. Nós, quando estudamos na teoria da imagem original, especificamente falando sobre Sun San, de Deus, né? Só a título de lembrança, não vou voltar todos aqueles temas que a gente discutiu, né? Então, para você aprofundar, aulas facilitadoras gravadas e o livro novamente. Nós falamos sobre o Sun San interno e o Hyun San interno. E ali falamos sobre intelecto, né, buscando verdade, emoção, buscando beleza, e vontade, buscando bem. E no aspecto ali um pouco menos externo dentro do Sun San, que o pensamento e unificação denomina como Hyun San interno, estão ali contidos e armazenados todo o conjunto de ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. Então, quando nós falamos sobre educação intelectual, e abrangendo todas essas áreas que a gente elencou aí, que o livro elenca, é exatamente nessa dimensão da imagem original, mais especificamente do ser humano, lá no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original no nosso aspecto, Sun San, né? Sun San interno, intelecto, emoção e vontade. No aspecto Hyun San interno, né? Ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, é aí que a gente começa a arquivar essas informações que depois, no exercício da criatividade, eu vou usar isso.
né? Então eu preciso ter conhecimento, independente da área. Então aí depois você vai aplicar. Ah, não, eu sou da matemática, eu sou das exatas, eu sou das humanas, né? Ciências humanas. Eu gosto de política, eu gosto de economia, eu gosto de tecnologia, eu gosto de informática, eu gosto de, enfim, agricultura, pecuária. A área que você, na sua individualidade, sinta afinidade, ainda assim, sobre esse assunto, sobre essa área específica, você, ao longo da sua formação, no que diz respeito à educação para o domínio, você precisa aprender os conceitos, as ideias, os princípios que são fundamentais dentro dessa área específica do conhecimento, que depois vão ser ferramentas com as quais o seu intelecto, a sua emoção e a sua vontade vão trabalhar com esse material, né, com esses ingredientes que você vai armazenar no seu rio-san interno para, no processo chamado criatividade, continuar, né, nesse processo de aprimoramento, de criação, ou seja, entre parênteses aí, né, resumindo tudo isso, domínio. Beleza? Tá entendendo? Eu estou aqui só para facilitar, tá? Essa aulinha é uma aula facilitadora. Depois, por favor, pega o livro, se debruça e aprimora isso. Mas, em resumo, né, de uma forma bastante sucinta, quando o pensamento e unificação fala sobre educação intelectual como esse primeiro aspecto aí da educação do domínio, é basicamente isso, você fornecer para o ser humano esses elementos, ingredientes que vão compor o seu Ryun-san interno. E aí, quando eu falar Ryun-san interno, já entenda, né? Nós estamos falando de ideias, conceitos, leis e princípios, dentro daquela área específica que você quer aprimorar, né? Eu usei já numa aula anterior aí, se eu não me engano, lá na teoria da imagem original mesmo, né? Quando a gente usa o ser humano para falar sobre os aspectos Sun-san interno e Ryun-san interno em Deus, eu usei aquele exemplo do projetista de carro, né? Que ele vai projetar um carro. Ele tem que ter criatividade? Tem. Ele tem uma ideia genérica, vou fazer um carro. Tá bom. Para quê? Para dar conforto, locomoção, agilidade, mas é uma série de leis, conceitos e princípios que ele precisa, a priori, ter conhecimento para poder fazer o motor funcionar, para o carro ter potência, ser econômico, não poluir, ser ergonômico, dar conforto, enfim, né? Eu estou só aqui trazendo algumas ideias e é lógico, você vai poder aplicar isso em todas as áreas, na área, inclusive, que você é apaixonado, aquilo que você, na sua individualidade, ama de paixão e quer realizar como a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade humana, né? Então, basicamente, eu usei esse exemplo e voltei a ele só para dar uma ilustrada, né? Quando a gente fala sobre educação intelectual, então, o objetivo basicamente é esse, é você fornecer os referenciais, ideias, conceitos, leis e princípios, e aí especificamente princípios matemáticos, que é o que a gente usou lá na exemplificação, né, no Pensamento e Unificação, falando sobre o primeiro capítulo, mas enfim, né, essa é a primeira proposição quando a gente fala sobre teoria da educação com relação a esse aspecto domínio, nesse primeiro subitem, educação intelectual, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Através então da educação intelectual, eu já mencionei aí, né? Agora vamos falar um pouquinho aí sobre o segundo ponto. Então eu trouxe também do livro aí, ó. Sendo que tecnologia é um meio direto de exercer domínio sobre todas as coisas, educação técnica então serve como o núcleo da educação do domínio. Finalmente, é desnecessário dizer que educação física e promoção da capacidade física são importantes para um domínio sobre todas as coisas. Na educação técnica, bem como na educação física, há várias áreas especializadas. Por exemplo, educação da arte, particularmente a educação nas artes de performance, pode ser considerada como um tipo de educação técnica. Então, aí, quando a gente fala de educação técnica, não vamos ficar apenas na parte da informação. A gente vai extrapolar ali o aspecto Sun-san interno, intelecto, emoção e vontade, Ryun-san interno, ideias, conceitos, leis e princípios, e vamos agora entrar no aspecto mais Ryun-san mesmo, ou seja, quando você se dedica a realizar determinada tarefa, você precisa ter esse conjunto de técnica e educação física. O exemplo que ele cita ali no livro, ele fala, por exemplo, arte, né? Então, por exemplo, vamos pegar a música. E a música também é bastante diversificada. Então, eu não vou conseguir esgotar todos os exemplos, depois, por favor, né? Você pegue
e se debruce sobre o livro e aprofunde. Mas, por exemplo, então a pessoa optou pela arte, música, quer tocar um instrumento. Que instrumento ele quer tocar? É corda? Enfim, né? É um piano? É um de sopro, um metal? Enfim, tudo isso demanda não só o conhecimento teórico, ideias, conceitos, leis e princípios, né? Toda a parte de educação intelectual, mas também a técnica. Então, ele vai ter que ter um conhecimento sobre o instrumento e o manuseio desse instrumento, como ele funciona, como encontrar as notas. Enfim, né? Eu não vou me aprofundar porque não é bem a minha área. Mas no esporte é a mesma coisa. Então, se você não só apenas está focado na educação física para a manutenção da saúde, mas para ser um atleta de performance, né? Que vai lá, sei lá, disputar campeonatos, Olimpíadas, enfim. O esporte que for, você vai ter que aprender não só os aspectos, ideias, conceitos, leis e princípios, mas também técnica, as regras, como é que funciona, como é que não faz, e assim por diante. Mas conhecendo o funcionamento do corpo, a sua anatomia, e aí as técnicas que os técnicos, né, os coaches de cada esporte, vai conduzir nos treinamentos, você vai aperfeiçoando e aprimorando. Então, quando a gente vê atletas de alta performance nas áreas específicas ou nos esportes específicos aí que a gente poderia usar para exemplificar, não pretendo me estender nisso, né? É só alguns insights que eu estou lançando, porque é uma aula facilitadora apenas, né? Mas, assim, a gente observa que esses técnicos, eles já trazem todo um conjunto básico que, de forma geral, para os atletas daquele esporte, daquela modalidade específica, é geral, mas na individualização, pelo desempenho, pela anatomia, enfim, né, pelas características do indivíduo, essa técnica também vai se moldando, né, a cada um, a altura, a estrutura corporal, se a modalidade é masculina ou feminina, tem toda a adaptação da técnica geral para as peculiaridades, que a gente já estudou isso ao longo das aulas anteriores, falando principalmente lá na natureza humana original, né, mas enfim, né, deu para você entender? Tá dando para você acompanhar aí o que a gente quer dizer com isso? Aqui é uma ideia geral, tá? É uma aula facilitadora com esse objetivo, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui então. Desenvolvimento da criatividade e formação da estrutura de 2 estágios. Então agora, usando algumas coisas que a gente já estudou lá no primeiro capítulo, a gente vai avançar um pouco agora aqui na discussão com essas primeiras proposições aí sobre educação do domínio, falando sobre educação intelectual, da técnica e educação física, no desenvolvimento da criatividade. Então, basicamente, o que a gente pode dizer sobre isso? O desenvolvimento da criatividade de uma pessoa se refere ao cultivo da capacidade para formar a base de 4 posições interna e aprimorar a capacidade para formar uma base de 4 posições externa, assemelhando-se assim com a estrutura de criação de 2 estágios de Deus. Aí eu trouxe até esse gráfico aqui que a gente usou lá no primeiro capítulo, estudando na parte de estrutura da imagem original, quando começamos a falar sobre as bases de 4 posições e as suas nuances, né? Base interna, base externa, a mantenedora de identidade, a base desenvolvedora. Em resumo, né, basicamente está ali no gráfico, né? Não vou me estender nessa discussão porque a gente já explicou, só a título de revisitar essa discussão e essa aula que a gente já fez. Né? Então está ali, né? Vou até pegar aqui e dar uma circundada para você se situar. Ó. Essa primeira estrutura aqui nós chamamos de base de 4 posições. Interna porque, olha, está aqui, ó, ela está ocorrendo dentro do Sun-San, ou seja, entre Sun-San interno, entenda sempre, né? Intelecto, emoção e vontade, o Hyun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios, e aí a formação através do processo de criatividade do protótipo, do logos, do objetivo que você quer criar. Né? Eu lembro que no exemplo que eu dei lá, a história do prédio. Né? Quando você vai construir um prédio, você vai usar ideias, conceitos, leis e princípios e vai formar o projeto do prédio. Por mais detalhado e refinado, cheio de minúcias que você tenha do projeto, mas ainda ele é logos. Depois eu pego esse projeto e aí, no segundo estágio, né, da base de 4 posições, ou que a gente chama base de 4 posições externa, né, a gente vai pegar aí o logos que a gente produziu lá na interna e vai aplicar no Hyun-San, né? Aqui tá errado, tá? Só para corrigir aqui não tem esse I não, tá? É no Hyun-San. E aí a gente começa a formular o novo ser, né? Quando a gente define a construção de fato, pegando todos os ingredientes lá, os materiais necessários, e começa a edificar o prédio, o exemplo que a gente usou lá, né? Beleza?
Se situou? Então vamos lá. A capacidade, então, para formar uma base de 4 posições interna, basicamente se refere à capacidade para formar o logos, para construir um plano. A fim de ser capaz de desenvolver um logos, uma pessoa deve adquirir uma grande quantidade de conhecimento através da educação intelectual, ideias, conceitos, leis e princípios, alimentando aqui o meu Sun interno, né? E aí, qualitativamente como também quantitativamente, né? E aí, quanto mais conhecimento, mais informação a gente obtém, mais ricas, mais profundas, mais aperfeiçoadas e detalhadas essas ideias vão se tornando. E formar um logo significa desenvolver uma nova ideia, inovações técnicas na indústria também se desenvolveram através da criação repetitiva de cada vez mais novos tipos de logos. E depois disso, o cultivo da capacidade para formar a base de 4 posições externas se refere ao aprimoramento da capacidade para substancializar ideias através da utilização de ferramentas e materiais de acordo com determinado plano, plano definido lá no Logos, como a gente já estudou. Ou seja, o desenvolvimento de habilidades na condução da ação dar e receber externa. Neste ponto, a educação técnica é requerida, naturalmente, boa condição física é requerida também, portanto, melhorar a força física através da educação física também é necessário. Beleza? Para a gente não se estender, né, como eu falei no início, é uma aula facilitadora, o que eu quero só pontuar é exatamente isso, né, para você perceber que educação de domínio vai estar focado no processo de criatividade, para você prototipar, né, e basicamente para que isso ocorra, você precisa educar as pessoas. Então ela precisa ter informação, né, então vem aí a educação intelectual, dando ideias, conceitos, fornecendo a elas ideias, fornecendo para as pessoas ideias, conceitos e princípios com as quais elas poderão, no seu processo de criatividade, intelecto, emoção e vontade, né, desenvolver e aprimorar. Quanto mais exata, aprimorada, desenvolvida são as informações ou a educação intelectual fornecida, melhor, mais apta essas pessoas estarão para desenvolver nesse processo de criatividade coisas cada vez mais. Né? Então, a gente, quando fala de tecnologia, de avanço e desenvolvimento, o progresso da ciência, ele é resultado basicamente disso, da qualidade e do refinamento dessas informações dadas através da educação intelectual. Beleza? Aí vem depois os outros aspectos, porque no aspecto vontade, no aspecto emoção, buscando aí respectivamente bem e beleza, a gente vai ter mais enfaticamente ali os aspectos de técnica, né? E educação física também, né? Claro, como a gente já mencionou. Beleza? Então vamos lá. Então, e só para a gente não se estender, eu gostaria de falar um pouquinho, eu trouxe esse gráfico lá do livro, e o conteúdo eu vou aqui mencionar, mas depois você volte ao livro, tá bom? Você volte ali, dê uma olhadinha nessa parte, aí é onde a gente vai falar sobre educação do domínio baseado numa educação universal. O que é educação universal? Eu trouxe um trechinho aqui do livro para a gente compartilhar. Uma educação do domínio deve ser conduzida na base e em conjunto com a educação do coração e a educação da norma. Parênteses aqui. Eu lembro que nas aulas anteriores eu dei bastante ênfase e mencionei, especificamente na aula anterior, colocando essas etapas do processo ou da filosofia da educação do pensamento e educação como degraus. Né? Então, a gente fala a educação ali do caráter, depois sobreposto, fundamentado, alicerçado nesse degrau anterior da educação do caráter, da educação do coração, vem a educação da norma, a educação dos relacionamentos e dos regulamentos éticos dos relacionamentos humanos, e sobre estas duas, aí vem a educação do domínio, ela vem como o coroamento, né, embasado, mas essas duas, quando a gente fala aqui, ó, como está aí na sua tela, educação universal, pode olhar aí na sua tela que no gráfico mostra isso. O que o pensamento de unificação chama de educação universal? Educação universal é essas duas primeiras dimensões aqui, a educação do coração que nós falamos lá na primeira aula, a educação da norma que nós falamos na aula anterior, aí, né, essa que nós estamos fazendo agora. Então, essa é a educação universal, formatada, padronizada, genérica, igual, que a gente tem que dar para todas as pessoas de forma equânime, igual, todo mundo. Mesmo que seja uma pessoa que seja amante das exatas, amante das ciências humanas, enfim, filosofia, artes, esporte, enfim, independente da individualidade, da aptidão individual de cada ser humano, esse é, né, o conjunto de aspectos
da educação, que nós chamamos ali educação universal, que tem que ser fornecido para todos de forma igual. A diferença vem exatamente nisso que nós estamos falando agora. Nesta aula, nós estamos falando sobre esse aspecto aqui, a educação intelectual, a educação física e a educação técnica. E essa dimensão aí da educação, do pensamento e educação, ela nós chamamos educação individual. Por quê? Porque é exatamente nesse aspecto da educação que vai começar a aparecer a individualidade, as aptidões, as habilidades, as capacidades individuais, personalizadas, singularizadas em cada pessoa. E a gente enfatizou tanto isso na teoria da natureza humana original, na verdade, quando falamos lá sobre a individualidade, a preciosidade da individualidade. Então, aí é o aspecto aonde a educação, à luz do pensamento da educação, foca bastante. Por quê? Porque você vai personalizar e individualizar todo aquele conhecimento geral que a pessoa já tem universalizado lá no que diz respeito ao caráter, coração, norma, né, a regra e as etiquetas de relacionamentos humanos, está homogêneo, equânime, todo mundo pensa, sente, vive e compreende de forma igual. Agora, no exercício da sua individualidade vem as atividades de criatividade, né? A gente já usou alguns exemplos lá nas aulinhas falando sobre criatividade, não vou voltar a isso, né? Mas na criatividade a gente observa exatamente isso, a manifestação dessa individualidade humana, que tem que ser exaltada, potencializada, dado a capacidade de que ela se desenvolva na sua plenitude, com toda a sua potencialidade, sem restrição, inibição ou formatação por regras que possam, entendeu? Não, é por isso que a gente faz essa distinção, é por isso que o pensamento de unificação faz essa distinção, dizendo que essas duas primeiras etapas que estão aí na sua tela, né, a educação do coração e a educação da norma, são universais, né, são os aspectos, né, as facetas da teoria da educação universais, e aí esse aspecto que a gente está discutindo agora, a educação intelectual, técnica e física, ela vai assumir e demandar essa tratativa, essa observação, esse olhar individualizado. Beleza? Tá claro isso? É aula facilitadora. Eu trago de forma sucinta. Por favor, depois se debruce sobre o livro. Tá bom? Feito aí o nosso compromisso. Então vamos lá, falar mais um pouquinho aí. Então, pode ser dito que educação universal e educação individual estão no relacionamento de Sun-san e Hyun-san. Tá? Então, essa subdivisão que a gente fez aí nesse gráfico, a gente poderia dizer, então, que a primeira parte ali, a base da pirâmide, onde estão a educação do coração, a educação da norma, ou o que a gente chamou de educação universal, a gente corresponderia aí ao aspecto Sun-san da filosofia da unificação, enquanto que a educação intelectual, física e técnica, ou esse aspecto individual da educação, assume, ou a gente vai relacionar ele com a dimensão Hyun-san da filosofia da unificação, do pensamento de unificação, tá bom? Então, a razão é que a educação do coração e da norma são um tipo de educação mais espiritual, mais voltado para a característica do ser humano, na sua natureza essencial, na sua origem, né, na sua concepção, na sua prototipagem lá na mente de Deus. Beleza? E então seria uma educação da mente, enquanto a educação do domínio, uma educação mais material, ela seria mais voltada para as coisas, né? A gente coloca ali o ser humano na questão com o seu próprio corpo e na relação com os demais seres, né? O manuseio dos entes existentes e fazendo o processo criativo, né? Então, basicamente, essa é a relação que a gente faz aí quando fazemos essa associação aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá, avançando aí. Educação do domínio, então, deve estar baseada na educação universal e a gente deve enfatizar novamente aqui que o ponto de início, então, da educação reside na educação familiar. Por quê? Ela é fundamental. É lá onde a gente começa a plantar, a semear aquelas ideias de coração, entre parênteses aí, entenda também, caráter, personalidade, e aí o aspecto de norma, normativos, regulamentos, uma etiqueta de relacionamento que a gente experimenta ali dentro da família e que depois, é lógico, a gente vai, se desenvolvido muito bem, né, na família, a gente vai poder exercer, praticar e experimentar de forma plena em todas as dimensões e escopos da vida humana, na vida social, né? Então, a educação escolar é basicamente uma extensão e desenvolvimento da educação familiar.
abrangendo esses três aspectos: coração, norma e domínio. E aí é lógico também, né? No domínio já pega esses três aspectos, subitens aí, né? Intelectual, educação intelectual, da técnica, educação física. Beleza? Então, deste modo, a educação familiar e a educação escolar devem estar intimamente unidas, como Sun-San e Hyun-San, como mente e corpo. A gente está definindo, conceituando, né, de forma departamentalizada, mas no funcionamento não é. Agora é essa, agora é aquela, não, agora é esse, não, agora é aquilo. Não, é tudo junto. A gente tem que levar isso de uma forma plena para que o ser humano se desenvolva no seu aspecto tridimensional: coração, norma e domínio. Beleza? Do contrário, seria difícil que uma educação do coração e da norma, como uma educação universal, fosse conduzida. Unidade na educação dificilmente poderia ser esperada se a educação familiar e a educação escolar não estivessem unidas. Beleza? Mais detalhes? O livro está lá com bastante informação, tá bom? Então, desde o início da história, muitos estudiosos têm advogado vários tipos de teorias da educação, cada uma com sua própria imagem de pessoa educada de forma ideal. É lógico, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, não vou detalhar isso aqui agora, mas a gente observa a filosofia, quando falamos lá na teoria da natureza humana original, quando a gente fala, por exemplo, da visão existencialista do ser humano, a gente viu várias opiniões, e isso afeta também, inclusive, a própria formação de uma concepção de uma pessoa educada de forma ideal, e aí, por conseguinte, uma teoria, uma filosofia de educação. Mas, enfim, a gente vai discutir isso na próxima aula, tá bom? Então já fica aí, cena dos próximos capítulos. A teoria da educação da unificação também tem uma imagem de pessoa educada de forma ideal. E na teoria da educação da unificação, essa imagem é como segue. Primeiro de tudo, uma pessoa de caráter. Segundo, um bom cidadão. E terceiro, um gênio. Então, quando nós falamos sobre essa formação de um ser humano ideal, é isso que a gente está propondo, que o pensamento de unificação, quando elabora essa teoria da educação, essa filosofia da educação à luz do pensamento de unificação, basicamente o objetivo é formar esse ser humano tridimensional, onde ele é uma pessoa de caráter, também é um bom cidadão e um gênio. Estas são as imagens de um homem e de uma mulher ideais, correspondendo, respectivamente, à educação do coração, a educação da norma e a educação do domínio. E aqui eu já abro mais um parênteses só para referenciar nossa primeira aula, lá quando a gente começou a falar sobre teoria da educação, naquela aula introdutória, onde a gente fez menção ao livro Exposição do Princípio Divino do reverendo Dr. Samir Moon, falando lá sobre as três grandes bênçãos descritas lá no Gênesis, né, 1:28, quando Deus falou para Adão e Eva: cresça, multiplique e domine. Parece uma linguagem teológica, né? Parece que Deus está propondo a construção de uma doutrina ou de uma filosofia religiosa. Não tem nada a ver com isso, não. É a formação do ser humano mesmo para a vida plena. E é isso que a teoria da unificação está resgatando. A teoria da educação da unificação, do pensamento da unificação, resgata e aprimora e renova isso, trazendo a linguagem atual para como a gente pode construir esse tipo de pessoa ideal. Essa é a pessoa ideal. Anotou aí? Estou dando um tempinho hábil, né? Grifei na tela aquela dica, né? Caderninho e anota. Por quê? Nós queremos formar, através da teoria da educação, do pensamento da educação, pessoas de caráter, cidadãos, bons cidadãos, claro, e pessoas que são gênios. O que é gênio? É aquele cara que mora na lâmpada que você esfrega, né? Como a gente vê nas histórias lá. Não, não, não. A gênio é aquela pessoa que ganha prêmios Nobel, né? Prêmio Nobel e tal. Não, não é isso. Vamos entender melhor? Então vamos lá. Então, o que a gente quer dizer com isso? Então, quando a educação é vista em termos de imagem de uma pessoa educada de forma ideal, a educação do coração pode ser chamada uma educação para desenvolver uma pessoa de caráter, a educação da norma pode ser chamada uma educação para desenvolver um bom cidadão, e a educação do domínio, nas suas nuances ali, intelectual, técnica e física, pode ser chamada de uma educação para desenvolver um gênio. Beleza? Tá na dúvida? Então vamos pensar melhor aí sobre isso, né? Nós falamos aí sobre essas três dimensões que basicamente se resumem aí nas três grandes bênçãos que eu já referenciei. Então, no pensamento de unificação, uma pessoa de caráter é alguém que tenha internalizado o coração de Deus e que pratica o seu amor. Lembra disso?
né, eu falei bastante sobre isso, talvez não o suficiente, porque a gente definiu aqui um tempinho padrão para essas aulinhas, e para a gente não tornar elas cansativas e muito extensas, sempre referenciando ali a importância de você ir até o livro. Então, por isso eu já peço desculpas. Naquela aula eu não explorei esse conteúdo com a devida profundidade que o tema merece, né, respeitando o tempo que a gente definiu. Mas é muito importante entender isso, né, que o ser humano é uma pessoa de caráter, porque ele tem o coração de Deus. Eu falei bastante sobre isso naquela aula, e peço, né, se você não assistiu, assista, por favor. Se você assistiu e não entendeu, ou não teve a devida atenção por causa de qualquer outra, enfim, assiste de novo, por favor, porque ali realmente é muito importante. A gente tentou enfatizar, né, na medida do possível, a importância de a gente realmente estar alinhado com o coração de Deus. Esse é um ponto fundamental dentro da teoria da educação do pensamento de unificação. A imagem de uma pessoa educada de forma ideal é essa que está aí, né, que a gente exemplifica, né, com essa figurinha de um homem ali em perfeita harmonia, em conexão ali, alinhado, em sintonia, né, com o dial de Deus, como eu sempre brinco aí nas aulinhas, né? Então, coração, como a gente já falou, é a fonte do amor, é o núcleo da personalidade de uma pessoa. Aqueles que são carentes em coração, independente de quanto conhecimento possam ter, ou de quanta força física eles possam ter, então percebe, né, que eu já estou falando dos outros aspectos, né, norma, né, nos relacionamentos com as pessoas, ou, né, no domínio com relação aos demais seres da criação. Essas pessoas nunca serão pessoas de caráter. E é isso que hoje nós demandamos, né? Nós temos pessoas poderosas nos relacionamentos, na capacidade de influenciar muitas pessoas. São pessoas poderosas no que diz respeito à acumulação de bens, riquezas, materiais, mas a questão do caráter é uma carência atual, notória no mundo atual. E é esse ponto que tem permitido que o mundo ainda seja esse mundo de divisões, confusão, guerras, disputas, oposição, extremismos a esse ou aquele lado, enfim. Então, é muito importante, né? Eu não vou conseguir enfatizar nessas aulas facilitadoras esse assunto com a devida importância que ele tem. Eu tento aqui agora pedir para você, por favor, depois se dedique, né? Leia o livro, busque mais informações sobre isso, porque é fundamental entender o que o pensamento de unificação está propondo quando ele fala sobre a formação de pessoas de caráter. Beleza? Então, a partir de uma perspectiva secular, uma pessoa com um determinado grau de virtude, conhecimento e saúde frequentemente é considerada como sendo uma pessoa de caráter. Né? Mas no pensamento de unificação, à luz de tudo aquilo que a gente já construiu ao longo de todas essas aulas estudadas, essa pessoa de caráter é alguém que tenha internalizado, sintonizado, alinhado o seu coração com o coração de Deus. E que pratica o amor. Que amor? Amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? É aquele amor que a gente, né, já discutiu. É o amor que vive para o benefício dos outros. É um amor absoluto, único, eterno e imutável. Ele não é condicionado a nenhuma circunstância temporal ou espacial. Ok? Então, o que é uma pessoa de caráter? O que é uma pessoa de caráter? Uma pessoa de caráter é alguém que tem aperfeiçoado sua personalidade, tendo desenvolvido as faculdades de intelecto, emoção e vontade e uma maneira equilibrada na base do coração e amor. Uma pessoa de caráter vive, acima de tudo, experimentando o coração de Deus. Portanto, tal pessoa sempre faz esforços para praticar o amor verdadeiro em benefício das outras pessoas, em relação a todas as pessoas e também em relação a todas as coisas. Uma pessoa de caráter com um coração sincero de lealdade sempre busca consolar Deus em sua tristeza e dor. Esta pessoa, em lágrimas, perdoará os inimigos com amor divino, embora ele ou ela possa sentir indignação pública contra eles. E essa é uma perspectiva muito peculiar que o reverendo Dr. Samyamun traz acerca do coração de Deus, né? Falando que Deus tem experimentado tristeza e dor, frustração em função da realidade em que se encontra o ser humano e o mundo atual. Então, uma pessoa de caráter sempre pratica valores verticais e horizontais como um espírito manso e humilde. Então, basicamente, né, em suma, uma pessoa de caráter é capaz de praticar o amor verdadeiro de Deus em relação a todas as pessoas e todas as coisas. Esse é um ponto fundamental que eu não vou me estender aqui para essa aula não ficar muito extensa, mas eu peço encarecidamente que depois você pegue o livro,
aprofunde isso. E como eu sempre menciono, né, em algumas aulas anteriores já mencionei, depois também procure, né, através dos textos e dos ensinamentos do Reverendo Dr. Sam Moon, mais informações, porque ele foca muito, né, a ênfase de todo o pensamento do Reverendo Dr. Sam Moon gira em torno desse aspecto, da formação de seres humanos de caráter, ok? Não sei se enfatizei o suficiente, né? Então, se não enfatizei, certamente não enfatizei, peço desculpas, mas por favor, né? Busque mais detalhes sobre isso. Vamos falar um pouquinho também sobre um bom cidadão. A imagem da pessoa educada de forma ideal, referente à norma, é um bom cidadão. Então, o que nós falamos? A família, relacionamentos, filho com os pais, os irmãos entre si, relacionamento conjugal, os pais em relação aos filhos, tudo isso relações que vão nos aperfeiçoando, vão nos dando capacidade de desenvolver relacionamento nas outras esferas do relacionamento humano. Nas outras esferas, o que nós vamos ser? Um bom cidadão. Numa sociedade, um bom cidadão. Numa empresa, um bom empregado, um bom trabalhador, um bom colaborador. Né? Na política, né? Um bom cidadão, um bom eleitor, ou então um bom governante, se for um candidato, for, né, uma pessoa que resolva atuar publicamente, enfim, né? Em todas as áreas de atuação na escola, um bom aluno, um bom professor, etc, etc, etc. Em resumo, um bom cidadão. Uma educação da norma pode ser dada nas escolas, mas a sua base deve, eu vou enfatizar, eu devia ter grifado, né? Mas essa frase tem que ser grifada. A sua base tem que estar na família. Que família? Uma família adequada, uma família equilibrada, uma família bem constituída, com seres humanos de caráter, homem e mulher que, formados individualmente, preparados, aptos para desenvolver essa qualidade de pai, de mãe, de esposo, de esposa, né? E aí constituir esse modelo de família. É isso que nós estamos falando, né? Tem que começar nesse modelo de família. Sendo que a família representa uma miniatura, eu vou interromper aqui porque eu falei assim, nesse modelo de família, como se na verdade existissem outros modelos. Ok, você vai me dizer, não, existe. Agora eu pergunto, no projeto original, na mente de Deus, quantos modelos de família Deus estabeleceu? É isso que a gente tem que entender. Primeiro ponto, a gente quer falar sobre alinhar o coração com Deus? Beleza. Qual é o plano de Deus para a família? Porque existem outros modelos? Existem outros modelos, mas no plano, no projeto original de Deus, o que é a família? Né? A gente tem que partir por aí, né? Vamos começar a definir isso daí. Mas enfim, né? É só um parênteses aqui. Seguindo ali, perdão, eu vou seguir a leitura. Então, sendo que a família representa uma miniatura da ordem do universo, pode ser dito de forma legítima que a sociedade, a nação e o mundo são expansões do sistema de ordem numa família. Portanto, uma pessoa que tenha recebido e internalizado um bom padrão de educação da norma em sua família inicialmente, dessa forma pode, de forma fácil, observar as normas na sociedade maior, seja ele qual escopo for, abrangendo a nação e até o mundo, como a gente também já discutiu. Como resultado, essa pessoa se torna um bom membro da sua família, um bom membro da sua sociedade, da sua nação e do mundo. Em outras palavras, uma pessoa pode se tornar um bom membro para a sua família através de uma educação da norma. Aqueles regulamentos, éticas, etiquetas que a gente discutiu lá na aula anterior, né, sobre educação da norma. E aí, para a gente não se estender, vamos falar sobre o terceiro aspecto aí, um gênio. O que é um gênio? A imagem da pessoa educada de forma ideal referente ao domínio é um gênio. E aí a gente botou entre aspas, por quê? Precisamos falar um pouquinho sobre essa palavra, né? A gente brincou ali um pouquinho antes, quando mencionei anteriormente, mas o que o pensamento de unificação quer dizer quando fala sobre gênio? Quando o pensamento de unificação se refere a essa pessoa ideal no aspecto domínio como gênio, ele quer dizer que essa pessoa é rica e profunda de criatividade. Ok? Não precisa ganhar prêmio Nobel em nenhuma área, né? Se ganhar, ok, mas enfim. Por que a gente tem alguns expoentes que hoje são premiados? Dentro de uma situação, vou usar uma palavra que, entenda, não é ofensiva, mas é um padrão, a mediocridade, tá? Não estou chamando as pessoas de mediocridade, mas onde a gente tem um modelo medíocre. Qualquer um que se destaque aqui e acolá, a gente faz os devidos reconhecimentos. Ok, beleza, é assim mesmo que tem que ser. Mas o objetivo da educação, da teoria da educação, desse aspecto domínio, no que diz respeito ao pensamento de unificação, é permitir que todas as pessoas, todos os seres humanos recebam uma educação que permita que todas possam se tornarem ricas e com profunda criatividade. Exercer isso na sua plenitude,
com conhecimento, com técnica, enfim, com todo esse arcabouço que a ciência da educação que a gente já tem hoje disponível à nossa mão, permite que todas as pessoas possam ter essa qualidade, entre aspas, de gênio que a gente está chamando aqui, ok? Então é só para tirar essa ideia de que gênios são aquelas pessoas que se destacam dentro de um cenário medíocre. Não, todas as pessoas têm o potencial nas suas áreas, individualidades específicas, tá? É isso que eu quis dizer. Então, originalmente, todos têm o talento de gênio, sendo que os seres humanos foram originalmente criados para se tornarem seres com criatividade, herdando a criatividade de Deus. Então, desta forma, fica claro, né, que se nós somos criados todos com a criatividade de Deus, né, todos precisam receber de forma equânime todas essas informações, esse conhecimento intelectual, de técnica e mesmo educação física, para se tornarem não só pessoas de caráter, não só bons cidadãos, mas também gênios, ok? Então, como mencionado aí, nesse trechinho aí, uma educação do domínio deve ser baseada nesse fundamento, tanto de uma educação do coração, quanto na educação da norma. Tá bem claro isso para você? Né? Não adianta a gente chegar com um modelo de educação aí intelectual, de técnica e de educação física, que a gente tem aí, graças à ciência da educação, bastante qualidade e quantidade nesse aspecto, mas a gente tem ainda uma lacuna ali atrás, a gente tem um déficit ainda, né? A gente tem um probleminha que a gente precisa suprir ali, que é no que diz respeito à formação do ser humano, no seu aspecto caráter e no seu aspecto ética, ou no aspecto de relacionamentos, como a gente chama de educação da norma. Então, sendo que seres humanos são dotados de individualidade, a criatividade de cada pessoa, da mesma forma, tem características únicas. Algumas pessoas são dotadas com criatividade musical, outras com matemática, algumas podem ser criativas na política, outras para os negócios. Então, se a criatividade é plenamente manifestada, essa pessoa pode se tornar um gênio musical, um gênio matemático, um gênio político, um gênio dos negócios, na agricultura, na construção civil, na eletricidade, enfim, né? Eu estou aqui acrescentando que o livro menciona como exemplo ali, mas eu acho que essa lista aí poderia ir longe, né? O objetivo não é isso, né? É só para mostrar para você que a amplitude do que a gente está propondo aqui e a abrangência também do que a gente está propondo aqui, né? E aí, para a gente finalizar, eu já vou aí lançar a cena dos próximos capítulos, né? Primeiramente, eu peço que você se debruce aí, né, sobre esse aspecto aí que a gente discutiu nessa aula de hoje, a teoria da educação, falando aí sobre esse item ser a teoria do domínio, ou educação para o domínio, abrangendo aí esses três aspectos, né? A educação intelectual, a educação da técnica e a educação física. Essa observação que a gente fez aí sobre criatividade, né? Faz ali a visita, revisite ali aquelas duas aulinhas sobre criatividade, lá na teoria da imagem original e no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, importante para sedimentar essa discussão que a gente fez aqui de forma breve, né, porque o objetivo aqui é só facilitar, né, mas por favor, né, dê uma olhadinha lá no conteúdo, e aí já vamos fazer o nosso compromisso. Na próxima aula, para a gente encerrar esse quinto capítulo aí sobre teoria da educação, eu vou trazer aí, à luz do pensamento de educação, teorias tradicionais da educação, que a gente vai fazer algumas observações, vamos apontar ali pontos positivos que a gente está incorporando, ver ali as deficiências que aparecem aqui e acolá, como a gente mencionou, por exemplo, lá no estudo das teorias existencialistas acerca do ser humano, e aí, né, fazer a cobertura disso, a complementação disso com esse conteúdo que a gente está construindo aí junto nessas aulas facilitadoras a partir do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Então é isso, já de antemão agradeço aí a sua atenção, né, por essa aulinha, peço aí já que você deixa aí a sua curtida no vídeo, né, dá ali um joinha, faz um comentário, né, aquilo que não ficou muito claro, mas assim, eu tenho certeza que você pegando o livro, com isso que a gente discutiu agora, você vai se sentir bem confortável e vai conseguir compreender e aprofundar bastante lá o conteúdo do livro, tá bom? Então é isso, muito obrigado e aí a gente se vê na próxima aula, né? Beleza? Então tá bom, a gente se vê lá então. Tchau, tchau, até mais.